Olá, meu aluno, tudo bem com você? Aqui quem lhe fala é seu amigo professor, engenheiro Jadson Caetano. É um prazer imenso tê-lo aqui comigo em mais esta aula. Nesta aula aqui começaremos o estudo de faltas elétricas, ok? Direcionado aí aos cursos de engenharia e também cursos técnicos, focando também um pouco, certo, o estudo aí para concursos públicos, ok? Então, vamos começar a comentar sobre essa disciplina bastante interessante. É viável, ok, que você tenha conhecimento prévio, mesmo que básico, de componentes simétricas, ok? Porque no estudo de faltas a gente vai precisar disso aí. Inicialmente, evidentemente, a gente vai estar preocupado com conceitos, ok? Mas no decorrer do curso a gente vai revisar, certo? Quando necessário, mas de fato é preciso que você tenha esse conhecimento já fixado, ok? Então a gente vai ver aí, ó, conceitos básicos, causas e ocorrências das faltas, classificação das faltas, fatores que influenciam a intensidade das faltas, métodos de cálculo das faltas, ok? Então, começando aqui, falta. O que vem a ser uma falta? São condições não usuais de operação de um sistema elétrico. Condições não usuais de operação de um sistema elétrico. Então é algo que eu não quero que aconteça. Basicamente isso. É algo que eu não quero que aconteça, uma falta. Você pode fazer analogia com falta em um jogo de futebol, por exemplo. Falta é alguma coisa não usual, uma coisa que não é para acontecer, ok? O jogador sofre uma falta no meio do campo, o juiz vai lá e penaliza ele de alguma maneira. Dá falta, a bola para, o jogo continua com a bola para o time que sofreu a falta. Ou seja, a falta interrompe o percurso normal do jogo de futebol. Aqui a falta vai interromper justamente o funcionamento normal do sistema elétrico. Ok? Então essa analogia aí, eu acredito que vai ficar bem fixo na sua mente. As faltas podem produzir sobrecorrentes e sobretensões no sistema elétrico. A gente vai ver que isso aí vai depender do tipo de falta, certo? A gente tem as faltas sérias, as faltas chantes, e a gente vai conversar bastante aí sobre isso. As faltas precisam ser determinadas para que se possa especificar ou avaliar se os equipamentos, componentes e instalações estão aptos a suportar os esforços produzidos pelas sobrecorrentes e sobretensões, ok? Então a gente precisa determinar de fato como aquela falta ocorreu e que tipo de falta é aquela para poder então proceder com a solução, ok? Então, dito isso aí, vamos ao próximo tópico. Sobrecorrente. O que vem a ser a sobrecorrente, né? Qualquer corrente que exceda um valor de corrente nominal de um equipamento ou capacidade de condução de corrente de um condutor. Então, sobrecorrente, vamos dar um exemplo. Você tem um motor elétrico, ele é para trabalhar com 10 amperes. Se ele estiver recebendo 15 amperes, ele está com uma sobrecorrente, ok? Se você tem, por exemplo, um disjuntor que ele tem uma corrente nominal, vamos dar um exemplo, de 20 amperes, está passando 23 amperes por ele, ele tem uma sobrecorrente. Tem um condutor que suporta, vamos dar um exemplo, 15,5 amperes, está passando 17 amperes por esse condutor, então ele está com a sobrecorrente, ok? As sobrecorrentes podem ser classificadas em dois tipos: correntes de sobrecarga e correntes de curto-circuito, ok? Correntes de sobrecarga são os valores semelhantes ao que eu acabei de falar. Por exemplo, um disjuntor ele suporta 15 amperes, vamos dar um exemplo, ele está passando por ele 17 amperes, ok? Mas imagine uma corrente de curto-circuito, disjuntor, sei lá, ele suporta esses 15 amperes, mas está passando por ele uma corrente acima de 50, 60, 100 amperes, ok? Dependendo do nível do curto-circuito, ok? Então essa é a grande diferença aqui, ok? O curto-circuito ele tem correntes bastante elevadas, ok? Então vamos prosseguir. Antes de prosseguir aqui, meu irmão, eu quero pedir para você que deixe seu comentário aí no vídeo, ok? Compartilhe esse conteúdo com seus colegas. Conhecimento foi feito para ser compartilhado, ok? Então
Então, compartilhe esse conhecimento com seus colegas. Fale sobre o nosso canal do Universo da Elétrica, do professor Jadson Caetano, okay? Para divulgar esse nosso trabalho e nos incentivar a continuar postando mais conteúdos, ok? Correntes de sobrecarga. Ó. As correntes de sobrecarga usualmente ocorrem causadas por subdimensionamento dos circuitos, substituição de equipamento e utilização por outros de maior potência, ou ainda inclusão de equipamentos de utilização não previstos inicialmente. Perceba, primeiro erro, na etapa de projeto eu subdimensionei o circuito. Então esse é o primeiro erro, né? Vamos dizer assim, o erro primordial, que na etapa do projeto, que tem que ser bem feito para não acontecer esse subdimensionamento, o cara não fez corretamente, subdimensionou. O circuito era para suportar 60 amperes, vamos dar um exemplo aí, 60 amperes, ele dimensionou um circuito para 40 amperes, vamos dar um exemplo, ok? Então na etapa do projeto ele errou, mas passada a etapa do projeto posso ter esse erro aqui, ó, substituição de equipamentos por utilização, né, por outros de maior potência, ou seja, eu dimensionei o equipamento, vamos especificar aqui, né, meus alunos, uma ducha, um aquecedor de 2 kW, aí mudei, né? Dimensionei para um de 2 kW, mas eu mudei, peguei lá e coloquei um equipamento de 4 kW, vamos dar um exemplo, né? Então aí eu vou ter uma sobrecarga tremenda aí no meu circuito, ok? Ou ainda inclusão de equipamentos de utilização não previstos inicialmente. Então você faz o dimensionamento de uma casa lá, você não dimensiona, né, o apartamento, ou seja lá onde for, você não prevê aí equipamentos futuros, né? Não dimensiona com a potência seguindo a norma. Então pode acontecer de você ir colocando equipamentos ali mais do que deveria e acontecer essa corrente de sobrecarga também. Motores elétricos que estejam acionando cargas excessivas para sua potência nominal. Então na área industrial a gente tem muito isso, tá? Você tem o fato lá de você colocar um motor e ir colocando carga no eixo dele mais do que ele suporta. Então vai chegar um momento que ele vai puxar mais corrente do que deveria e vai ocasionar essa sobrecarga aí, ok? Então vamos prosseguir. Correntes de partida de motor de indução, ó, 5 a 7 vezes a corrente nominal do motor, porém com duração limitada de alguns poucos segundos, né? Então não deixa de ser uma sobrecarga no sistema aí, ok? Não deixa de ser uma corrente de sobrecarga, mesmo que por alguns segundos, né? Como você sabe, se você já fez o curso de comando aí comigo, na nossa plataforma de ensino do Universo da Elétrica, a gente detalhou isso, tá? Os tipos de partida do motor de indução, né? Você tem uma partida direta, você tem uma corrente elevada na partida, né? Essa corrente elevada vai ocasionar justamente essa corrente de sobrecarga. Para tirar isso aqui, a gente pode recorrer, por exemplo, à partida estrela-triângulo, partida compensadora ou inversora de frequência, né? Se você não está conseguindo entender isso que eu estou falando agora, então há um conhecimento basilar aí que você não tem, tá? Que é o conhecimento de comandos elétricos. Evidentemente dá para a gente revisar tudo nessa aula aqui. Indico você entrar em contato com a nossa equipe aí, que a gente pode te passar o curso completo aí, passo a passo, ok? Curso completo com certificado. As lâmpadas de descarga, especialmente as de alta pressão, apresentam sobrecorrente de partida de 2 ou 3 vezes a corrente nominal por alguns minutos, ok? É um tipo de lâmpada aí que também ocorre. As lâmpadas incandescentes, que apresentam correntes de partida extremamente elevadas, cerca de 12 vezes a corrente nominal, com tempo de partida de alguns milésimos de segundo. Então aí alguns exemplos a mais de corrente de sobrecarga. Mais exemplos aqui, ó. Ok? São correntes de pequena intensidade, enquanto que as correntes de curto-circuito são de grande intensidade, o que a gente falou lá no começo, né? Porém, ó, motores de indução podem absorver, quando sobrecarregados, correntes muito elevadas. Curto-circuitos nas extremidades de linhas muito longas podem dar origem a corrente de curto-circuitos muito baixas. Então tem suas peculiaridades, né? Tem suas exceções. Correntes de curto-circuito
são correntes usualmente de elevada intensidade que surgem quando da ocorrência de um contato ou arco acidental entre partes condutoras sob potenciais diferentes. Vamos dar exemplo aqui, exemplo banal aqui que você pode já ter se deparado, né? Você encosta o fase com o neutro, né? Duas partes condutoras, você encostou a fase com o neutro, duas partes condutoras de diferentes potenciais. Por exemplo, o neutro está com potencial zero, sua fase está com 220 volts, por exemplo, né? Então você encostou, partes condutoras não tem ali uma carga no meio, necessariamente. Você tem um curto-circuito aí, ok? É uma corrente alta. Tal contato pode ser direto, metálico, franco, chamado, certo? Ou indireto, através de um arco fotovoltaico. Esse primeiro exemplo que eu lhe dei seria um curto-circuito metálico franco, ok? Contato direto. Indireto é por o surgimento de um arco. Você vê isso, por exemplo, em subestações, né? Locais análogos. As correntes de curto-circuito são usualmente produzidas por faltas, as famosas faltas aí no sistema elétrico. Corrente de curto-circuito aqui a gente tem alguns exemplos, né? Ó, encostou os fios aqui, ó, falha no isolamento, curto-circuito, os terminais do equipamento, você deixa um filamento lá, enfim, um condutor que você acaba seccionando ali, né? O isolamento dele e toca o fase com neutro, pode acontecer isso aí, certo? Curto-circuito. Efeitos das sobrecorrentes. A ocorrência de sobrecorrente nos sistemas elétricos pode provocar nos materiais, componentes e equipamentos os seguintes efeitos: efeitos térmicos, aquecimento, e efeitos dinâmicos, ok? Esforços mecânicos. A gente pode até adiantar assim, né? Os efeitos térmicos são mais vistos nas correntes de sobrecarga, né? E os efeitos dinâmicos são mais vistos nas correntes de curto-circuito, ok? A gente continua isso aí na próxima aula. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário é importante, tá? Deixe seu like aí no vídeo, isso também é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube, ok? Se você tem interesse em algum dos nossos cursos completos, é só entrar em contato com a nossa equipe do Universo Elétrico. Os contatos vão ficar aí no final do vídeo, ok? Então agradeço imensamente a sua atenção, espero tê-la ajudado. Queria dar os créditos aqui iniciais dessa aula ao professor Metódio Varejão Godoy, da Universidade Federal de Pernambuco, ok? Deixar aqui para ele o meu forte abraço e a todos vocês aqui um forte abraço e até a próxima. Aqui quem vos falou foi seu amigo professor Jadson Caetano. Antes de acabar a aula, eu quero te dar um recado aqui muito importante, diz respeito aqui ao nosso site, certo? Nosso site Universo Elétrica, que é onde você está fazendo o curso completo. Gostaria de te mostrar aqui, ó, que tem outros vários cursos nossos, ok? Curso de energia solar, NR10 CEP, projetos elétricos, eletricista força e controle, especialista em eletricidade residencial, que junta projetos e instalações prediais, eletricidade básica, inversores de frequência, treinamento especializado, que é a junção de vários cursos nossos, NR10 básico, né? Algumas disciplinas isoladas aí, ó, dispositivos utilizados em comando, comandos elétricos especialista, que é um curso muito procurado, automação industrial, enfim, temos diversos cursos, inclusive eletrônica também, motores, eletricidade de corrente contínua, noções básicas de comandos, ou seja, temos disciplinas isoladas, como você vê aqui embaixo, certo? Temos os cursos completos, ok? Que é o exemplo aqui, disciplinas isoladas também, né? Curso completo, curso completo, curso completo. Então você tem aí a opção de estar adquirindo mais. Se ainda não curtiu, curta a nossa página aí no Facebook para ficar sempre antenado, ok? Qualquer dúvida é só falar conosco. Lembramos que depois que você tiver o seu certificado, você vem aqui, ó, em verificar certificado, nessa aba aqui, verificar com o código que vai atrás do seu certificado, ok? Ver se o seu certificado é válido realmente, ou seja, seu certificado é autêntico, ninguém pode falsificá-lo, ok, meu aluno? O código que vai atrás do seu certificado, você vai poder estar verificando a validade, e a empresa ao qual você for trabalhar, né, vai poder estar verificando a validade dele aqui no nosso site, ok? Para você, meu aluno, forte abraço, até a próxima aula, o próximo vídeo. Qualquer dúvida é só falar.
Forte abraço do seu amigo professor Jadson Caetano.